Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Agradeço ao Paulo Robson e é muito bom falar aqui entre amigos, porque o Rocha, Aparecido Rocha, é um amigo muito querido, Luiz César, que vai compor a mesa, e muitos amigos aí que compõem o mercado. A minha função aqui hoje é muito difícil, porque quem deveria estar aqui hoje era o Paulo Cremonese, advogado muito conhecido por muitos aqui e principalmente conhecido pela sua oratória. Então, substituir o Paulo é uma função árdua que eu não tenho nem a pretensão de fazê-lo. Mas eu venho aqui de uma forma bem informal, dividir a minha experiência e trazer algumas reflexões sobre a jurisdição nacional e o seguro de transporte. Esse vai ser o tema da nossa exposição de hoje. Direciono para cá. Há 17 anos atrás, quando eu fui entrevistado para fazer parte do escritório, que hoje eu tenho a oportunidade de ser sócio, o saudoso Rubens Walter Machado, na minha entrevista de admissão, conversou comigo sobre jurisdição. E batíamos papo sobre elementos de conexão e o que fazia a justiça brasileira competente para julgar os fatos ocorridos na navegação. Eu acredito que eu me saí bem na entrevista, porque 17 anos depois eu ainda permaneço no escritório. Então, onde eu quero chegar nesse ponto? É um assunto que há 17 anos atrás nós já tratávamos, e por qual razão, hoje, em 2017, eu venho e proponho um tema de jurisdição nacional para tratar no seguro de transporte. Muito recentemente, os colegas que são advogados acompanharam, nós tivemos mudanças na legislação, sobretudo na legislação processual, com um novo Código de Processo Civil. Muitos advogados, principalmente os advogados que representam armadores de carga, propagandearam aí o fim do ressarcimento no Brasil. Por força aí de algumas alterações que não foram tão significativas, defendia-se que não haveria mais a possibilidade de eu buscar ressarcimento em regresso contra transportadores estrangeiros no Brasil. E o objetivo aqui é comentar com os colegas e, juntos, ao final desse bate-papo, a gente chegar à conclusão se é realmente uma verdade, se realmente o ressarcimento de cargas no Brasil ele teve fim ou não, se há elementos que podem justificar o litígio no Brasil. Perdão. O primeiro ponto que nós devemos analisar quando nos propomos a falar sobre jurisdição nacional, nós temos que necessariamente analisar o que há de trás desse contrato de seguro de transporte, que é a obrigação estabelecida aí num contrato internacional chamado Bill of Lading, no caso do marítimo, ou o AWB, no caso do aéreo. O contrato de transporte ele é, essencialmente, uma estipulação em favor de terceiro. O que eu quero dizer? No caso, temos um embarcador que faz a contratação de um transportador para beneficiar um terceiro, que é o proprietário da carga. Então, obrigatoriamente, teremos aí pelo menos 3 figuras. Por que pelo menos 3 figuras? Porque hoje o cenário do transporte internacional ele possibilita aí a multiplicação de personagens. Temos aí uma ampla atuação dos agentes de carga e, por força disso, nós temos aí mais de um conhecimento de transporte sendo emitido para o transporte de um único interesse. Aonde eu quero chegar quando eu chamo a atenção dos colegas para essa pluralidade de personagens num contrato de transporte internacional? O beneficiário do contrato de transporte, não raro, ele não participa dessa negociação. O conhecimento de transporte, se os colegas já tiveram, e possivelmente todos aqui já tiveram uma familiaridade com ele é um contrato típico de adesão. Por qual razão? Eu não tenho condições de discutir as cláusulas e condições do contrato de transporte. Via de regra, ele é um contrato impresso, as cláusulas são pré-estabelecidas pelo transportador, no qual o contratante, no caso embarcador, e principalmente o beneficiário da carga,
eles são obrigados a aderir. Essas são as minhas condições, essa é meu contrato padrão, e você pode aderir ou não a esse contrato. Ou seja, o embarcador e, principalmente, o consignatário da carga não tem a menor possibilidade de discutir cláusulas e condições desse contrato. Isso gera consequência? Inúmeras. Imaginem só, se embarcador e consignatário da carga não podem discutir cláusulas e condições desse contrato de transporte, imaginem só o segurador. Então, a possibilidade de eu discutir limitações, cláusulas, condições desse contrato é nula. Ou seja, eu sou obrigado a aderir a esse contrato. Partindo dessa premissa, ou seja, estabelecendo-se que o contrato de transporte temos aí várias figuras, passamos no segundo ponto. Não raro, nós somos questionados especificamente por alguns seguradores ou até advogados estrangeiros, por qual razão defendemos com tanto empenho a jurisdição nacional nos contratos de transporte marítimo. Temos vários argumentos para defender isso. Primeiro, a legislação brasileira é favorável ao proprietário ou segurador da carga? Sim. O Brasil ele é tradicionalmente um país carga, ou seja, todo o nosso acervo legal ele é pautado basicamente nos benefícios da carga. Então, não é da tradição brasileira ter legislação sobre o transporte ou beneficiando o transportador marítimo, diferente de outras jurisdições, principalmente a inglesa e tudo, que é da tradição, é da essência do direito inglês e essa proteção. Ou seja, o contrato de seguro, na verdade, se você for analisar todo o histórico, ele surgiu com Lloyd's. Então, há uma forte tendência a ser um mercado que olhe com mais atenção para os interesses do transportador, ao contrário da legislação brasileira. Outro fato que também faz com que a gente possa defender com mais fervor a jurisdição nacional é o custo. Ainda hoje, por mais que tenhamos aí algumas alterações e a legislação processual ela vem, mais uma vez, trazer impactos nas nossas ações regressivas de ressarcimento, litigar no Brasil ainda é relativamente barato se você comparar aos custos que envolvem uma disputa judicial no Brasil, comparando-se com a mesma disputa no exterior. Então, por força desses elementos, temos uma forte tendência a recomendar que as ações sejam distribuídas aqui no Brasil. Temos problemas? Óbvio que temos. Temos juízes que nunca ouviram contânia? Certamente. Temos juízes que confundem indenização com o pagamento de prêmio? Muitos deles. Mas, ainda assim, por força desse acervo legal, por força das regras que disciplinam o transporte internacional, ainda assim defendemos que é favorável à jurisdição nacional nos casos envolvendo transporte. E agora eu vou passar por cima aí de alguns elementos de conexão e vamos bater papo aí sobre alguns fundamentos que justificam a disputa judicial no Brasil. Regras de competência. Basicamente, eu tenho duas regras de competência que permitem que eu invoque a legislação brasileira para discutir uma relação entre transporte, no caso de implemento de obrigação. Primeiro, no Brasil, tiver que ser cumprida a obrigação. Ou seja, a carga é destinatária ao Brasil, o destino final é Brasil, então eu tenho um forte elemento de conexão para trazer essa jurisdição para o Brasil. 2. Quando o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, muitos acidentes de navegação, eles justificam a legislação brasileira. O Christian Smer daqui a pouco vai abordar, temos aí um sinistro rumoroso, aí, ocorrido aí não mais do que 10 dias atrás, 15 dias talvez, e envolvendo um fato ocorrido no Brasil. Ou seja, contêineres foram ao mar na costa brasileira, especificamente na entrada do canal do Porto de Santos. Então, quer dizer, é um fato ocorrido no Brasil. Por fim, claro. Eu acho que aqui é interessante mencionar o seguinte, um pouco mais do universo jurídico, juridiquês, mas a definição, a acepção desse verbete fato
Sim, sim, sem dúvida. Eu ia chegar nesse ponto também. Muito obrigado, Christian. E o Christian, até pelo o laço de amizade, está autorizado desde já a me interromper a hora que quiser, até porque o Christian é uma pessoa que eu tenho alta conta, não só pelo profissional que é referência, mas principalmente pela generosidade. Esse cara perdão pela informalidade, mas é uma pessoa que hoje tem destaque mundial no que faz, e trabalhar ao teu lado é sempre prazeroso. O que o Christian quis dizer é o seguinte: o pagamento da indenização feito aqui no Brasil pode justificar esse ato-fato para eu trazer uma disputa judicial para o Brasil? Certamente. Eu ia chegar nesse ponto, mas ia querer abordar um outro ponto. Pessoa jurídica estrangeira, via de regra, todos os contratos envolvendo transporte. A partir do momento que ele nomeia uma agência filial ou sucursal no Brasil, eu tenho um elemento de conexão que legitima essa ação ser proposta no Brasil. Temos problemas, às vezes, com essa questão de indicação da agência marítima? Por vezes, enfrentamos esse problema, sim. Só que toda pessoa jurídica, para transportar a carga destinada ao Brasil, obrigatoriamente, o navio tem que, obrigatoriamente, nomear um agente para que ele embarque. Ah, mas esse agente não é o agente costumeiro, ou seja, não é uma pessoa vinculada diretamente, ele foi nomeado apenas para aquele embarque. Sim, ele foi nomeado apenas para aquele embarque, mas para fins de citação da pessoa jurídica estrangeira, se aquela agência marítima atendeu aquele navio, ela é, sim, representante, ela é mandatária, seja comercial, ou uma mandatária, efetivamente, do transportador marítimo, para fins daquele embarque. Ou seja, a partir do momento que o transportador estrangeiro ele nomeia uma agência marítima no Brasil, é perfeitamente legítimo que eu busque o ressarcimento aqui no Brasil e indique para fins de citação essa agência marítima, dispensando aí uma carta rogatória, que é um procedimento caro, moroso e nem sempre eficaz. E presta atenção, o agente ele é mandatário, ele não é parte de futura ação regressiva. Via de regra, a gente se depara com umas situações em que alguns colegas demandam contra a agência. É muito importante ter conhecimento disso. A parte emissora do conhecimento de transporte, a parte faltante no contrato de transporte internacional não é a agência. A agência ela é nomeada apenas para fins de citação. Tá? Então, esses são os pontos. Então, partindo dessas premissas, vimos que quase todas as situações, eu consigo ter um elemento de conexão que legitime eu litigar no Brasil. Então, eu tenho obrigação cumprida no Brasil, eu tenho um fato, que pode ser até o pagamento da indenização realizado no Brasil, e, por fim, ainda em caso de exportação, a obrigação foi contraída no Brasil, por meio da agência marítima. Ou seja, ainda no caso de exportação, eu consigo ter legitimidade e invocar a jurisdição nacional para fins de uma ação regressiva de ressarcimento? Perfeitamente. É plenamente possível fazer isso. Claro? Márcio, queria te perguntar o seguinte, talvez o Christian possa ajudar nesse sentido. Em relação a outros países, Perfeito. Como é que o Brasil está inserido dentro desse contexto internacional? Porque, assim, quando a gente fala de comércio internacional, você não está falando somente de Brasil, você está falando de comércio mundial, né? Então, como países europeus, a Comunidade Europeia, os Estados Unidos reagem a esse tipo de situação? De invocar a jurisdição nacional? Local, a jurisdição local, né? É o desdobramento aí da nossa posição. Via de regra, eles são relutantes, principalmente os armadores, eles não têm interesse nenhum de litigar no Brasil, eles não compreendem o nosso sistema legal, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, para eles é uma aberração, eles não conseguem compreender esse nosso sistema de atualização monetária e juros. Via de regra, eles são refratários aí à jurisdição nacional, mas jurisprudência aí consolidada nos tribunais brasileiros no sentido de que, sim, é possível litigar no Brasil. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Não, o que eu queria dizer também, obrigado por esse teu ponto de esclarecimento, mas assim, quando acontece um evento, por isso que eu falei que de repente o Christian possa ajudar, nos Estados Unidos ou na Europa, né, que jurisdição que é utilizada? É a jurisdição
vai para a Haia, né, para o Tribunal Marítimo Internacional, ou fica também, o país requer também que o litígio seja dentro da própria legislação local do país? A minha resposta vai ser depende. Em regra, a gente tem sempre o local de cumprimento da obrigação como a regra norte para a solução das controvérsias. Só que os contratos de transporte internacional estabelecem foro de eleição, que é o próximo item. Ou seja, se você adotar uma regra, por exemplo, a VISB, a partir do momento que você adota aquele contrato como a lei mestra da sua disputa de responsabilidade civil, é óbvio que você está destacando um foro, Hamburgo, Estados Unidos, Londres, vai depender muito do que está estabelecido naquele contrato. Permite, Márcio, claro. Acho que agora a gente chegou num ponto fulcral da tua pergunta e da exposição dele. Eu fico um pouco temeroso de fazer a intervenção com medo de atrapalhar o restante da tua exposição. Eu acho onde reside a principal disputa é no foco de que o armador, o sistema estrangeiro, os entes de direito privado estrangeiros, eles entendem que aquele contrato de transporte sobre o qual você está discutindo, né, o conhecimento marítimo, ele é um contrato legal. Para ele isso é condição sine qua non. Veja, eu tenho um contrato, eu tenho uma avença com você. Por mais que ela seja de uma determinada estandarização, de uma determinada automaticidade, ela porque não dá para você celebrar um contrato para cada carga que um navio de 9.000 unidades carrega. É inviável, sob qualquer ponto de vista. Então, ele entende que aquilo é válido, o que está colocado ali, em que pese a estandarização. E o direito brasileiro, e o sistema brasileiro, e a assentada jurisprudencial do nosso sistema, entende que aquilo é um contrato de adesão que não pode ser imposto em detrimento, mutilando direitos de quem é a extremidade consumidora, não do ponto de vista do direito consumidor, mas do ponto de vista de quem está tomando o serviço. Então, em outras palavras, aqui no Brasil, você não vai pegar um contrato com fonte 5, talvez seja. Quem não usa óculos não lê um conhecimento marítimo, vocês sabem disso. Você vira no verso, aquilo ali é uma sopa de letrinha. Redigido em língua inglesa, não são poucos os brasileiros que conseguem ler fluentemente inglês, menos ainda aqueles que conseguem ler uma literatura técnica em inglês, porque aquilo ali tem coisas que são bastante difíceis de você entender. O que é New Jason Clause? Imagina um importador brasileiro que está importando brinquedos da China, o sujeito está fazendo a terceira importação da vida dele, ele não tem a mais vaga noção do que se refere àquilo. Então, assim, a colidência, onde existe o grande ponto de diferença, de inconsistência com o que eles entendem, o que nós entendemos é a validade deste contrato. Para nós não é um contrato válido no que diz respeito à imposição de restrição a direitos. Em outras coisas, sim, claro, o conhecimento marítimo ele é válido, inclusive como título de propriedade da carga. Agora, como estipulação de condições, aqui não vale. E para eles é válido. É daí que dá esse choque. Perdão pela expressão. Não, na verdade a pergunta é oportuna, até porque dá ensejo para eu entrar no próximo ponto. Todos os conhecimentos de transporte, eles estabelecem, via de regra, um foro de eleição. Na verdade, qualquer contrato bem redigido, seja um contrato de locação, possivelmente se esse espaço aqui onde nós nos encontramos hoje, ele foi submetido a um contrato de locação, possivelmente ele tem um foro de eleição, no qual qualquer disputa, se o CIST efetivamente não pagar a contraprestação pela utilização do espaço, qualquer disputa judicial será indicado o foro central da comarca de São Paulo. É um foro de eleição. É válido? Sim. O CIST teve a oportunidade de discutir as cláusulas e condições. Ou ainda que não tenha, não há essa descompensação de forças aí num contrato, como acontece no contrato de transporte. A cláusula de eleição de foro, ela ganhou um novo formato no Código de Processo Civil. E o artigo 25 estabelece expressamente que a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, ela é válida. O que se falou, então? As ações regressivas no Brasil deixarão de existir. A partir do momento que o legislador processual estabeleceu uma regra de competência no qual o foro internacional ele é válido,
Então, eu não consigo mais litigar no Brasil, porque qualquer transporte internacional eu tenho um foro de eleição estrangeiro. Jamais será o Brasil, né? Nunca. O Brasil é um país em que pesa a sua importância no cenário internacional, ele jamais vai ser considerado como foro de eleição no contrato de transporte. Então, temos aí uma primeira premissa. As partes, então, podem modificar, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Aí começamos a perceber algumas sutilezas do legislador. As partes podem modificar. No caso do transporte, as partes tiveram essa liberdade, tiveram a possibilidade de transigir? Não. Eu não tive voluntariedade alguma nesse contrato de transporte. E, por fim, a eleição de foro só produz efeitos quando constar instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. A segunda parte, tudo bem. Diz respeito ao contrato de transporte. Mas essa primeira parte do parágrafo 1º, ele dá uma margem para discussão e para que a gente possa efetivamente discutir e questionar a jurisdição estrangeira imposta unilateralmente pelo transportador. Como é que os tribunais brasileiros eles têm entendido essa disposição? Via de regra, nós temos conseguido prevalecer nos nossos argumentos. Veja que até advogados que representam os interesses dos transportadores, eles devem estar falando assim, olha, a visão é parcial, e realmente é. É muito complicado para um advogado que trabalha 17 anos só no ressarcimento de transporte ter uma visão imparcial. Minha visão é parcial. Eu vejo o contrato de transporte marítimo como um instrumento de adesão no qual eu não tenho condições alguma de discutir cláusulas e condições. Então, a jurisdição ela sempre vai ser afastada por força dessa ausência de voluntariedade. Especificamente quando eu estiver falando de subrogação de direitos. A seguradora não é parte do contrato de transporte. A seguradora não pode ser submetida a uma cláusula de renúncia, porque o foro de eleição ele é uma cláusula de renúncia. Eu renuncio à jurisdição nacional em favor de uma jurisdição estrangeira. Eu me submeto, eu renuncio todo o acervo legal em benefício da aplicação de regras de direito internacional. Ou seja, a seguradora ela fica numa posição de extrema fragilidade em relação ao transportador nesse caso. Tá? E como alguns julgados aí dos tribunais eles têm entendido que esse instrumento de eleição de foro é uma regra de direito material. E por força de uma regra de direito material, ele não vincula o segurador subrogado. Me parece justo, porque a seguradora em nenhum momento é chamada a participar desse contrato de transporte. Ou seja, o fato que justifica e legitima que ela busque o ressarcimento em regresso contra o transportador marítimo é o pagamento da indenização. Ou seja, é um fato praticado no Brasil, por força de um contrato de seguro firmado no Brasil. Cristian? Vai no Gogol mesmo, mas eu vou mais longe. Um evento dessa natureza, do segurado, vamos imaginar uma hipótese, voluntariamente ter aceito uma jurisdição que mude radicalmente a visão de risco do transporte dela, isso inclui uma infração gravíssima no contrato seguro, eu vou abordar. A omissão de circunstâncias de risco, quando da aceitação pela seguradora, eu vou abordar essa questão. Prêmio calculado com base nisso. O que o Christian diz é o seguinte, até que ponto essas informações sobre a adesão de um contrato internacional de renúncia, ele é válido e eficaz perante a seguradora, e daqui a pouquinho a gente fala disso, porque é o desdobramento do princípio da boa-fé e do dever de informação. Tá? Então, aonde eu quero chegar? Temos uma decisão aí do STJ, estou indicando até a fonte, depois essas informações podem ser disponibilizadas para os colegas, mas a regra é que a seguradora não está sujeita às cláusulas e condições estabelecidas no contrato de transporte internacional. Essa é a regra, essa é a orientação predominante nos tribunais brasileiros, sobretudo no STJ. Temos algumas decisões isoladas que estabelecem o contrário? Temos. Eu não vou ser
não posso omitir essa informação, existe uma decisão ou outra, e os colegas aqui que são advogados sabem a dificuldade de hoje você levar uma discussão, qualquer que seja, para o STJ. É um filtro rigorosíssimo. Então, discutir contrato, o advogado consegue passar um recurso especial para discutir contrato para o STJ é quase um herói. Hoje em dia, o filtro é extremamente rigoroso, é muito difícil discutir cláusulas e condições, levar essa discussão para o STJ, mas a jurisprudência é consolidada e firme nesse sentido. A seguradora não pode ser submetida às cláusulas e condições aí de um contrato de adesão. Arbitragem é outro tema palpitante. Nós temos aí uma forte tendência, nós, escritório Machado Cremonese Lima Gotas e Ismera, a ter um pouco de receio em relação à arbitragem nesse segmento. A nossa forte tendência é sempre ter o Poder Judiciário, apesar de suas mazelas, ainda com um cenário mais confortável para as disputas aí envolvendo transporte internacional. Até porque hoje, pelo cenário que nós temos, muitas câmaras de arbitragem elas estão ligadas a advogados ou escritórios de advocacia que defendem armadores. Então, o cenário hoje, ele não nos parece tão imparcial como, no caso, aí deveria ser. Então, quer dizer, não é uma porta fechada, é uma possibilidade para quem não é muito familiarizado com o direito. A arbitragem seria a possibilidade de você solucionar uma controvérsia, elegendo um árbitro, e a decisão desse árbitro ela tem força de uma decisão judicial. Ou seja, o que o árbitro decidir vai ser seguido e observado pelas partes como uma decisão transitada e julgada. Tá? A arbitragem tem um custo que nem sempre é um custo módico, muito pelo contrário, tem um custo, você paga efetivamente pela celeridade. O que nós temos aí como reticência hoje é exatamente essa questão da que Câmara submeteu os conflitos. Então, esse é um ponto que ainda é muito sensível, que talvez nos próximos anos ele possa amadurecer. Mas, tal e como a cláusula de eleição de foro, os contratos de transporte internacional, não raro, eles estabelecem câmaras de arbitragem e o procedimento de arbitragem para a solução das controvérsias. E isso, os advogados vêm com muito empenho defendendo nas defesas que apresentam em favor dos transportadores, ou seja, que o embarcador lá no exterior aderiu e escolheu, entre aspas, uma câmara de arbitragem internacional para dirimir qualquer controvérsia em relação a determinado litígio. Então, é legítimo a convenção de arbitragem. E aonde eu quero chegar? A legislação brasileira, existe uma legislação brasileira específica que regula a arbitragem no Brasil. Então, para que eu tenha uma convenção arbitral, e esse é o termo que o legislador utilizou no Código de Processo Civil para afastar a jurisdição nacional e reconhecer a possibilidade da solução da controvérsia por arbitragem. A convenção arbitral, ela tem algumas nuances de acordo com o legislador brasileiro que não nos parecem presentes nos contratos de transporte marítimo, que são, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instruir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Ou seja, é possível estabelecer no contrato a arbitragem? Certamente é. Temos que dar destaque? Temos que visar? Temos que negritar essa cláusula? Sim. Contrato de transporte marítimo ou aéreo ou qualquer contrato de transporte típico um contrato de adesão, ele tem essas características que observam a lei brasileira? Não. Então, esse é mais um elemento que nós utilizamos para afastar as cláusulas contidas nesses contratos de adesão que estabelecem a instituição de uma Câmara de Arbitragem para a solução da controvérsia. E, é claro, mais uma vez,
A partir do momento que eu estou falando de uma seguradora legitimamente subrogada, mais uma vez, a seguradora não é parte desse conhecimento de transporte. Ou seja, até que ponto a seguradora e a subrogação vincula a seguradora a um procedimento de arbitragem, a uma convenção de arbitragem, com a qual ela não anuiu expressamente. Então, esse é um ponto que deve ser discutido. O Christian abordou uma questão que para nós é muito sensível e muito importante. Desculpa até a expressão vulgar e informal. Às vezes, a seguradora é pega com as calças curtas. Não raro, nós enfrentamos, numa disputa judicial, um documento que acompanha a contestação, no qual somos surpreendidos pelo fato do segurado ter expressamente anuído, e eu não estou falando agora com um contrato de adesão, eu estou falando, na verdade, de um contrato firmado por ele, no qual ele institui uma jurisdição estrangeira. E nesse ponto, o que fazer? Veja, é dever de informação, é um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva que regula o contrato de seguro, que essas informações elas sejam transmitidas à seguradora. A seguradora, quando ela aceita o risco, quando ela emite a sua apólice, quando ela delimita a sua atuação, ela de antemão ela tem o dever, ela tem o dever de conter essas informações. O segurado precisa dividir essas informações com as seguradoras. O que nós observamos, principalmente no transporte de carga a granel? Eu não sei se os colegas estão familiarizados com o transporte de granel, ele tem algumas sutilezas. Normalmente o BL, no contrato de transporte a granel, é um BL sem timbre, no qual é um documento standard, no qual ele instrumentaliza a obrigação de transporte. Via de regra, os contratos de transporte a granel, eles são vinculados a um desdobramento que é chamado charter party, normalmente. Ou seja, é um contrato no qual aquela embarcação ela é tomada em locação, desculpa a impropriedade técnica, não é uma locação, mas ela é tomada para fins de um transporte específico. É nesse momento que, por vezes, aí nós somos surpreendidos com essas informações. Um contrato que a seguradora até então não tinha conhecimento dessas cláusulas e condições expressamente aceitas pelo segurado, no qual vinculam, de certa forma, a seguradora a uma adesão que desqualifica toda a minha linha de argumentação. Ou seja, o segurado expressamente anuiu, o segurado expressamente indicou uma legislação estrangeira. Nesses casos, nós podemos aí abrir duas frentes de argumentação. Não raro, Márcio, ele estipula não só a jurisdição, como ele estipula a regra do jogo também. Que lei vai governar minha disputa? Então, isso para nós aí é um balde de água fria. Temos argumentos para defender essa questão? Certamente. O principal argumento seria esse, que é o parágrafo 2º do artigo 786, que ele também é muito invocado naquelas hipóteses em que o segurado, seja porque não está muito familiarizado com o segmento de transporte, seja porque alguma situação específica fez com que ele fizesse uma transação com a transportadora, recebendo uma indenização tarifária, coisa do gênero, frete reduzido, que ele faz uma transação que é totalmente desconhecida aos olhos da seguradora. No sentido de que é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extingua, em prejuízo do segurador, os direitos a que refere o artigo. Ou seja, o ressarcimento para a seguradora é válido na medida em que qualquer ato do segurado que não seja conhecido pela seguradora é ineficaz em relação aos direitos decorrentes da subrogação. O que não significa que esta situação seja extremamente preocupante e gravosa, né? Sim. O segurado tem um pacto, tem uma determinada condição, e aí eu vou até te contar um pormenor, que eu acho que é bem dentro do contexto nosso. A última vez que o Paulo esteve em Santos, eu confidenciei esse caso para ele. Nós tivemos um caso assim, que o segurado estipulou uma condição com o transportador em que ele dava uma limitação brutal de responsabilidade para ele, sem o conhecimento da seguradora. A seguradora chegou ao final da regulação, determinou o valor indenizável
Aos 45 minutos do segundo tempo apareceu este famigerado documento com a limitação de responsabilidade. A seguradora parou tudo e falou, olha, não vou poder te indenizar, porque você mutilou o meu direito regressivo, eu estou muito prejudicado. Você sabe o que o segurado teve o desplante de falar para a gente? Invocar o parágrafo 2º do 786. Não! Mas em relação a você, é ineficaz. Peraí, isso não é uma situação absolutamente cristalina, que eu vou invocar o parágrafo 2º do 786, o juiz vai falar, então o juiz pode vir a entender que a seguradora se subrogou em direitos e obrigações, e que o direito está como está. Ou seja, que o transportador que cobrou um frete a menor, porque seria responsabilizado a menor, não pode agora ser punido pelo simples fato que é uma seguradora que está cobrando. Eu vejo essa questão da seguinte forma, Christian. Vai depender muito, óbvio, da boa-fé, de como ocorreu essa negociação e principalmente do momento que se deu. Veja, se a seguradora ainda não efetuou o pagamento de indenização e já é conhecida essa circunstância, talvez seja o caso de negar o pagamento de indenização pelo fato dela ter prejudicado o direito de regresso. Agora, a partir do momento que a seguradora, em boa-fé, efetua o pagamento de indenização e, posteriormente, toma conhecimento de uma situação na qual ela se vê extremamente fragilizada, o que fazer? Reaver do segurado que pagou a indenização? Prosseguir com a ação contra o transportador marítimo? Bater no peito esse parágrafo 2º do artigo 786 e dizer assim, esse instrumento de quitação ou de renúncia à jurisdição nacional é totalmente ineficaz em relação à seguradora legalmente subrogada? São opções aí que ela tem e ela tem que ver, de acordo com a sua conveniência, a melhor delas. E nesse caso, Márcio, o transportador pode, sendo acionado pela seguradora, e obrigado a pagar em função da jurisdição brasileira, reaver... Eu penso que sim. Eu penso que sim. Veja, ele efetuou o pagamento em boa-fé, e a boa-fé vai ser sempre o norte do direito, entendeu? A partir do momento que o transportador, em boa-fé, efetua um pagamento de indenização, o segurado outorga uma quitação para ele, ou o segurado, de certa forma, fique tranquilo, transportador, eu vou aderir às condições aí da Corte de Londres para dirimir qualquer controvérsia, e isso é expressamente estabelecido entre as partes, penso que sim. O transportador, nesse caso, ele não é vilão, ele é vítima. Até porque, em boa-fé, ele realizou aquela transação. Turma o processo, mas é ilegitimamente chamando o segurado e falando assim, olha... Exatamente. E pintando o quadro mais feio. Pintando o quadro mais feio. Prevalecendo o direito da seguradora, sendo reconhecido o parágrafo 2º do 786, eu entendo que é perfeitamente legítimo que o transportador se valha de uma ação futuramente para reaver o que ele pagou. O segurado não pode receber duas vezes. Infelizmente, não raro a gente vê situações parecidas acontecendo. Limitação de responsabilidade. Até caminhando já para o final da minha exposição, eu trago um tema atual, que é o tema de repercussão geral, aí, uma decisão recente do STF que promete impactar, ou pelo menos tumultuar, as nossas ações regressivas de ressarcimento no caso de transporte aéreo de mercadorias. Muitos dos colegas já ouviram falar, e se não ouviram ainda vão ouvir, da Convenção de Montreal, que sucedeu aí à Convenção de Varsóvia, que é uma legislação que estabelece regras para a navegação aérea. Qual é o cenário? Nós temos uma legislação de 1999, ratificada por um decreto em 2006, que recentemente foi declarada como válida constitucional perante o Poder Judiciário brasileiro, pelo STF, por maioria de votos. Veja, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o objetivo principal da Convenção de Montreal é só limitar a responsabilidade? Não. Primeiro, a gente tem que contextualizar essa convenção. É uma legislação de 99. Ou seja, qual o objetivo do legislador internacional? Resguardar transportadores aéreos, no caso de acidentes aéreos, ou riscos inerentes à navegação aérea, contra riscos a qual ele não deu causa. Por exemplo, a queda de um avião pode impactar de uma forma determinante com o objetivo de extinguir uma empresa transportadora.
Imagine uma carga, um grande transportador aí que tem uma queda no avião, ou seja, um único sinistro acabou a companhia aérea, ou seja, é a teoria da preservação da empresa. No direito brasileiro, nós temos uma teoria do professor Miguel Reale que ela nunca foi tanto utilizada pelo escritório, seja quando a gente aborda aquela questão da prescrição trimestral nos armazéns gerais, ou seja agora, no caso do aéreo, que se chama teoria tridimensional do direito. Direito ele é fato, valor e norma. O fato é o mesmo? Sim, eu tenho inadimplemento de uma obrigação de transporte. A norma é a mesma? Não é a mesma, mas ela estabelece, desde 99, uma regra de limitação em favor do transportador. O valor é o mesmo? Penso que não. A realidade do cenário internacional, a tecnologia empreendida aí nas embalagens, na própria aerodinâmica de uma aeronave, todos os aparatos de segurança que são disponibilizados hoje, é uma realidade infinitamente diferente do que era em 99, no qual surgiu a Convenção de Montreal. Ou seja, será que nos dias de hoje eu posso considerar como um risco do transporte aéreo, como um fato inerente ao transportador, uma carga ser perfurada, uma carga ser transportada, uma carga sensível que deveria ser mantida refrigerada, no qual é negligenciado esse dever do transportador, ela chega aqui fora da especificação. A carga é furtada. Esse é o melhor exemplo. A carga é furtada. Cadê o risco do acidente aéreo? A carga de 100 é furtada com o beneplácito de você pagar 10. Exatamente. Pensando com cabeça criminal. É o melhor negócio do mundo. Exatamente. Qual é o ponto? Quais são as nuances que nós temos que analisar? A Convenção de Montreal, ela estabelece 17 direitos especiais de saque para cada quilo de mercadoria avariado ou extraviado. Seria uma tarifação pré-estabelecida. Olha, você não comunicou quanto você estava transportando, eu acho que era isso. É basicamente essa a linha de argumentação dos transportadores. Vamos tentar mergulhar um pouquinho nessa decisão do STF. O STF, por maioria, o que ele entendeu? Ele julgando uma decisão que lhe foi submetida no caso de transporte de passageiros, no caso de extravio de bagagem, reconheceu ser constitucional a Convenção de Montreal. E detalhe, o foco daquela discussão no STF não era nem limitação de responsabilidade, era prescrição. Será que é de 1, de 2, de 5? Qual é a prescrição para a ação de reparação de danos do passageiro para reaver os seus prejuízos com o transportador? Essa era a discussão. O que aconteceu? O STF, até por ser um órgão constitucional, reconheceu a constitucionalidade de um decreto que foi assinado e reconhecido pelo Brasil. Essa era a tendência natural. Agora, o que alguns transportadores estão fazendo é colocar todas as circunstâncias no mesmo balaio de gato. Ou seja, faz umas 3 semanas, uma advogada de uma transportadora ligou lá para o secretário: doutor, podemos liquidar todos os nossos processos de aéreo? Claro, acordo? Sim. Sim, porque agora o STF pacificou o entendimento, então a gente vai liquidar todos os processos, aí a gente pode ter fim a todos eles. Espera aí. Não é não é o espírito. Veja, a partir do momento que eu tenho o reconhecimento da Convenção Internacional, o que, na verdade, nós temos nós deixamos de lado anos de jurisprudência do STJ, no sentido que o CDC não se aplica aos casos de transporte aéreo. Eles são submetidos às disposições da Convenção Internacional. Esse é o entendimento. E aí, né, Márcio, acho que o léxico está claro. Em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Em relação... Exatamente. E é nesse ponto que a gente chega. A própria Convenção, no artigo 22, ela traz a possibilidade de eu fazer um disclaimer aí. Ou seja, se você provou, ou se você avariou uma carga, se você trouxe prejuízo, mas esse não é o risco do negócio. Aí eu tenho uma circunstância específica aí no qual houve uma falha, uma desídia operacional.
com base na própria Convenção Internacional, eu tenho condições de buscar ressarcimento integral. O que muda nas nossas ações regressivas de ressarcimento, ao meu ver? E veja, essa opinião é minha. Se, de repente, a exposição fosse hoje do Paulo Cremonese, talvez o foco fosse um pouquinho diferente. O Paulo é um entusiasmo, o Paulo é um apaixonado. Eu sou um pouquinho mais cético. A diferença hoje, ao meu ver, é que antigamente nós trabalhávamos com responsabilidade objetiva do transportador e hoje nós trabalhamos com responsabilidade subjetiva do transportador. O que isso quer dizer? Quando eu trabalhava à luz do Código de Defesa do Consumidor, bastava eu comprovar dano e nexo de causalidade, acabou. Ou, às vezes, só o dano. Estava a bordo, não chegou, culpa do transportador. Agora, não. Penso eu que agora o esforço dos advogados e o trabalho da regulação nos casos de aéreo vai ser um pouquinho intensificado, no sentido de que temos que fazer prova de falhas. O transportador ele não está isento de responsabilidade. Não é esse o espírito da Convenção de Montreal. A Convenção de Montreal não pode e não deve ser um salvo-conduto para as irresponsabilidades dos transportadores. Se causou dano, e esse dano não tem ligação alguma com o risco, não é uma descompressão, não é despressurização, não nada, não é risco, é falha. E, às vezes, ele libera uma carga sem documentação, ele perfura uma mercadoria, ele mantém em condições totalmente inadequadas. E outra coisa que a gente tem que ter em mente, quando o STF fala que, nos casos de transporte de passageiro, aplica-se a Convenção Internacional, é realmente para evitar alguns abusos que haviam em ações de reclamação de extravio de bagagem. Porque, veja, ninguém perdia um terno da Colombo, era sempre um terno Armani, era sempre uma gravata Hermenegildo Zegma, era sempre um sapato da Louis Vuitton, nunca era uma... Ou seja, há uma função social nisso também. Veja, o STF, ele, de certa forma, fala, é legítima a limitação de responsabilidade com o objetivo de evitar abusos. E nós reconhecemos que os transportadores eram vítimas de abusos. Agora, em contrapartida, no transporte de carga, a realidade é outra. Todo conhecimento de transporte, de certa forma, ele é atrelado a um documento comprobatório da carga. É praticamente impossível ao transportador falar que não tinha conhecimento do que estava sendo confiado a ele. Ah, não foi declarado o valor, mas veja, tem nota fiscal, tem, às vezes, todo um documento que acompanha essa mercadoria, inclusive, principalmente quando eu tenho temperatura controlada, no qual ele tem, de antemão, ciência do que está sendo transportado. Até que ponto o transportador ele pode alegar que não sabe o que está transportando? E detalhe, e se sabe? Então, quer dizer, nos que declaram valor, então, ele tem um tratamento diferenciado em relação aos que não declaram valor? A regra, penso eu, vai ser uma decisão recente aí do ministro Marco Aurélio Belize, no qual de reconhecer a possibilidade de reparação ampla, a despeito da aplicação da Convenção de Varsóvia, Convenção de Montreal. Então, eu entendo que a forte tendência do STJ, até porque, imagine a situação dos ministros do STJ, anos de jurisprudência sendo construída num determinado sentido. Vê uma decisão do STF, dos seus colegas, que muda tudo. Anos de jurisprudência são jogados no lixo, todo o entendimento consolidado deixa de existir. Penso eu que esse deve ser o norte do STJ, nas ações regressivas de ressarcimento, ou seja, aplicar a convenção é recente, essa decisão é desse ano, só que dias antes da decisão do STF. Nós tivemos uma decisão, semana passada, do Paulo Tarso Sanseverino, no sentido de que uma das discussões que nós tentamos travar é a seguinte, a decisão do STF é aplicada só no transporte passageiro, não no de carga. Paulo de Tarso rechaçou isso. Não, é de carga sim. Na verdade, o que o STF fez foi aplicar a convenção
reconhecer a constitucionalidade da Convenção de Montreal no ordenamento jurídico brasileiro. Sabíamos disso, mas a nossa intenção era fomentar a discussão e até firmar um posicionamento. Contudo, essa decisão é recente, é uma decisão desse ano, está à disposição no sentido, olha lá, princípio da indenizabilidade restrita. Tá? Então, não se justifica, e se vocês tiverem oportunidade, e quem tiver dúvida, até pode mandar uma mensagem, eu encaminho essa decisão para vocês, é uma decisão muito longa, e ele tem algumas sutilezas que ele coloca no voto dele, no sentido de que a realidade de hoje do transportador aéreo não é a realidade que era no passado. Não se justifica um tratamento diferenciado do transportador aéreo nos dias de hoje. Tá? Então, com essa informação, eu encerro a minha participação. Por quê? A palestra do Christian Smera, que vai suceder a minha, é muito mais rica. A minha é chata. A minha é só artigo de lei, algumas questões técnicas. A palestra do Christian é muito mais rica, vai ter a possibilidade de estudo de caso concreto. O Christian é uma pessoa que está envolvido em quase todos os grandes sinistros hoje, e, por força disso, eu abro mão aqui do tempo que me cabia. Espero ter passado o recado. Transmito mais uma vez aí o pedido de desculpas do Paulo, que não pôde estar presente. Ele queria muito estar presente aqui hoje, mas realmente hoje pode-se dizer que ele está exercendo uma atividade que pode ser para ele pessoalmente é muito importante e relevante até para o país de uma forma geral, que hoje o STF ele julga a questão do ensino religioso nas escolas, né? Então, de certa forma, se isso não impacta na vida de vocês, pode impactar na vida dos seus filhos, dos seus netos. Então, o Paulo, quem conhece ele, sabe que ele é um apaixonado e um defensor dos princípios que ele acredita. Então, hoje a missão dele também é muito importante e, de certa forma, pode beneficiar todos nós indiretamente. Agradeço ao Paulo e fico à disposição dos colegas.